Olá a todos! Hoje na aula de sistemas operacionais a gente vai falar um pouquinho sobre processos. Inicialmente a gente tem que saber o que é processo. Basicamente, assim, em contexto geral, o processo é um programa em execução. Então toda vez que você vai lá, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, alguma coisa assim, e abre um programa, dá 2 cliques lá para ele abrir, ou clique da Enter, alguma coisa assim, cada vez que esse programa é aberto, tem um processo associado a ele. Então, esse programa que está em execução, basicamente é um processo. Mais ou menos é isso, tá? Associado a cada processo, cada programa em execução aberto, está o seu espaço de endereçamento na memória, que nada mais é do que uma lista na memória de locais onde esse programa pode ler e gravar. Por exemplo, aqui a gente tem o programa em execução 1, e aí ele fala assim, olha, eu preciso de 4 espaços de memória para eu poder executar. Aí o sistema operacional vem aqui na memória, busca 4 espaços de memória vazio, no caso a minha memória aqui está inteira vazia, e eu pego do primeiro até o 4º espaço, por exemplo. E aí coloco ele para esses 4 espaços para o programa em execução 1, deixo eles reservados para esse programa. Se caso eu tiver um outro programa em execução, um programa em execução 2, que foi aberto aqui, e ele fala assim, olha, eu preciso de um espaço de memória para executar. Então, o meu sistema operacional vem aqui na memória, procura onde que eu tenho um espaço de memória vazio. Ah, tenho aqui. Então, pego esse espaço de memória e deixo ele reservado para o programa em execução 2. Tá? Basicamente isso. De tempos em tempos, o sistema operacional ele decide parar de executar um processo e iniciar a execução de outro. É o que eu já falei para vocês da execução concorrente de processos, de programas. Eles não executam ao mesmo tempo. Um executa e o outro espera. Então, essa fase de um programa esperar enquanto o outro executa é decidido pelo sistema operacional. Um para, o outro executa e assim por diante. Então, todas as informações daquele programa que é suspenso, que está esperando para voltar a executar, tem que ser salvas em algum lugar. Esse lugar é uma tabela no sistema operacional que se chama tabela de processos. Ela é uma matriz, é uma tabela do tipo que a gente vê no Word, por exemplo. E para cada processo que está executando, para cada processo que está parado, tem uma estrutura onde salva as informações daquele processo. Por exemplo, eu tenho 3 programas em execução aqui, o programa em execução 1, o 2 e o 3. Acontece alguma coisa, ele precisa parar o programa em execução 2, ele vai ter que esperar. Aí ele vem aqui nessa tabela, nessa matriz que a gente chama, coloca lá, olha, o programa em execução 2, que tem um local de memória de 37 até 49, por exemplo, ele parou na execução 41. Então, quando ele retomar a execução dele, ele vai saber para retomar lá da execução 41. Não é exatamente assim que funciona, mas aí fica um exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. Se caso esse programa em execução 3 aqui fosse parar, ele ia vir aqui na tabela, colocar programa em execução 3, o local de memória dele e a instrução onde parou, e assim por diante. Aí, na hora de executar, ele vem aqui na tabela, resgata e volta a executar de onde parou, tá? Para que esse conceito de processos ele ocorra, existe um negócio que chama chamadas-chave. Essas chamadas-chave são elas que criam e encerram processos dentro do sistema. Então, sempre que eu falo assim, existe uma chamada-chave para o programa tal, quer dizer que ou foi uma chamada de criação ou uma de encerramento do processo. Por exemplo, lá, aconteceu uma chamada-chave de criação para o Word, quer dizer, o Word foi aberto. Existiu uma chamada-chave de encerramento para o Google Chrome, quer dizer que o Google Chrome foi fechado. E o sistema trabalha com isso, tá? Cada vez que um processo abre, ele pode criar um ou mais processos dentro dele. E esses processos que esse processo primeiro cria, eles são chamados de processo filho e eles formam uma estrutura em árvore. Já a gente vai ver isso aí. E esses processos criados, às vezes eles precisam se comunicar entre eles para um ajudar o outro nas tarefas a serem realizadas.
E essa comunicação é chamada de comunicação interprocesso. Olha aqui, esse processo A é um processo que foi criado, por exemplo, a abertura do Word, tá? Quando esse processo A abre, ele pode ter que criar mais processos. Por exemplo, esse aqui é o processo pai, né? Ele foi o primeiro a ser criado, ele abriu e ele que vai criar os outros processos. Eu não tenho que fazer nada, eu, usuário. Eu, usuário, só fui lá e abri o Word. Quando eu abro o Word, ele é o processo pai, o A, no caso que eu estou chamando aqui. Esse processo pai, se ele tiver que criar outros processos, como é que funciona? Ele cria o processo B, ele cria o processo C. O processo B, por sua vez, tem que criar o processo D, o processo E e o processo F. Essa estrutura que forma é chamada de estrutura em árvore, com essa aqui sendo chamada de raiz e as outras de filhos ou de folhas, tá? Esses processos aqui que foram criados pelo processo pai sem o usuário ter que fazer nada, são chamados de processos filho. Às vezes, esses processos filhos criados, eles precisam se comunicar para um ajudar o outro. Por exemplo, aqui na ilustração, o D está se comunicando com o E, o D está se comunicando com o F e o F está se comunicando com o C e vice-versa. Essa comunicação entre eles é chamada de comunicação interprocesso, tá? Os programas diferentes não se comunicam. Por exemplo, se eu abrir um Word, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Excel, eles não vão se comunicar. Os que vão se comunicar são os processos filhos criados dentro do mesmo programa, tá? Eu falei que, basicamente, um processo é um programa em execução. Mas existe uma sutil diferença entre o processo e o programa. Vamos fazer uma analogia aqui rapidinho para entender. Primeiro, considere um técnico em informática com dotes culinários que está assando um bolo de aniversário para sua filha. Beleza. Ele tem uma receita de bolo de aniversário e uma cozinha bem equipada. Então, ele tem a receita e tem a cozinha. Nessa analogia, a receita é o programa, o técnico de informática é o processador e os ingredientes do bolo são os dados de entrada. Então, a receita é o programa, o técnico é o processador e os ingredientes são os dados de entrada. Beleza. O processo é a atividade que consiste no confeiteiro ler a receita, buscar os ingredientes e cozinhar o bolo. Então, o processo é ele realmente pegar as coisas e fazer. Ele tem um passo a passo, que é a receita. Vai lá, pega a farinha, pega o leite, pega o ovo, coloca tudo na batedeira, bate por tanto tempo, adiciona o chocolate, alguma coisa assim. Esse passo a passo são os ingredientes. E isso é o programa. Quer dizer, o que você vai fazer? O processo já é a fase de pegar esse passo a passo e realmente executar, né? Além de ler o que e saber o que fazer, você realmente vai lá e faz. Então, o passo a passo para fazer a receita é o programa. O ato de ir fazer esse programa é o processo. Deu para entender mais ou menos, né? Vamos continuar com a analogia. Agora imagine que o filho do técnico aparece chorando, dizendo que ele foi picado por uma abelha. Ok, olha, a Belinha tá até feliz de ter picado o filho do técnico, é isso, danado. O técnico registra onde ele estava na receita, então ele vem e fala: bom, parei aqui, né? Fiz a receita até aqui. Aí ele vai, procura um livro de pronto-socorro e começa a seguir as orientações que estão nesse livro de pronto-socorro. Então, ele pega o programa pronto-socorro e vai fazer o processo de pronto-socorro, tá? Aqui a gente consegue ver o processador, que é o técnico, alternando entre processos. O processo de cozimento do bolo que ele estava fazendo, ele parou onde ele estava, salvou aquilo e foi dar prioridade para um processo mais alto, né? Com maior prioridade, que foi cuidar do filho picado pela abelha. Então, ele estava fazendo um processo de executar a receita, ele parou, salvou o que ele estava fazendo e foi fazer outro processo, que é cuidar
do filho picado pela abelha. Então ele faz o processo lá de pronto-socorro. Quando ele termina aquele processo de pronto-socorro, ele vai voltar para a receita. Então, ó, quando a picada de abelha foi tratada, o técnico volta ao seu bolo para dar continuidade de onde ele abandonou o processo. Então ele pergunta para o filho, tá ok? Terminou? Tratamos? O filho fala, ok. Então ele vem e volta para a receita. Olha, eu parei aqui, volto e termino a receita. Então aí a gente tem o processador, que é o técnico, alternando entre dois processos. Reparem, ele não consegue fazer receita e tratar do filho ao mesmo tempo, porque ele é o único processador. Se tivesse a mãe ali, o técnico poderia continuar fazendo a receita e a mãe ia tratar do filho. Seriam dois processos sendo executados ao mesmo tempo, só que com dois processadores diferentes. Como a gente tem só um processador, os dois processos não podem ser executados ao mesmo tempo. Ele estava fazendo a receita, parou lá onde ele precisou cuidar do filho, que era de maior importância, foi lá, cuidou do filho, terminou aquele processo, ele volta para o processo de receita, que era o primeiro que ele estava fazendo, e ele não precisa começar do início, ele pode começar de onde ele tinha parado quando ele precisou ir cuidar do filho, tá? É exatamente assim que o processador funciona com os processos e programas. A ideia-chave é que o processo ele é uma atividade. Ele tem um programa que ele vai seguir, ele tem uma entrada, que no caso do bolo eram os ingredientes, ele tem uma saída, que no caso da receita era o bolo mesmo, né? E um estado, por exemplo, tô batendo a massa, o bolo tá no forno, tudo isso são fases, né? Que aquele programa precisa seguir, que aquele processo vai executar dentro do programa. Então tá. Um único processador, ele pode ser compartilhado entre vários processos. Por exemplo, fazer o bolo e cuidar do filho. Só que aí ele não vai fazer ao mesmo tempo. Tem que ter alguma coisa para determinar quando ele vai parar de trabalhar em um e quando ele vai ir trabalhar no outro, vice-versa. Quem faz esse processo de determinar é o sistema operacional, tá? Vamos voltar ao conceito de processos, então. Embora cada processo seja uma entidade diferente, cada um é uma diferente, os processos frequentemente eles precisam interagir entre si. Às vezes um processo gera uma saída que outro processo precisa utilizar como entrada. Por exemplo, daqueles processos que se comunicam, que eu dei o exemplo lá dos processos filho, às vezes um processo precisa executar alguma coisa para passar para o outro. E quando esse processo está esperando o outro terminar de executar, ele fica ali parado, tá? Então, quando ele está aguardando esse primeiro terminar de executar para ele poder utilizar aquela coisa, ele fica num estado que a gente chama ele de bloqueado. E também é possível que um processo que ele não esteja esperando nada, que ele esteja prontinho para executar, ele pare e ele não possa executar porque a CPU está sendo dedicada a outro processo, está no momento, no tempo do outro processo, tá? E então pode ser assim, o processo pode estar bloqueado, vamos para o próximo aqui, tem 3 estados. O primeiro é executando, que o processo realmente está utilizando a CPU naquele momento, fazendo os cálculos dele, fazendo o que ele tem que fazer. Ele pode estar pronto, que é um processo que ele pode executar, ele só não está executando porque não está no tempo de CPU dele, ele está aguardando outro processo terminar de executar. E tem um processo bloqueado, que ele realmente não pode executar, porque ele está aguardando que outro processo termine e mande uma informação para ele. Enquanto o outro processo não mandar aquela informação para ele, ele não pode executar, tá? Os 2 primeiros estados, eles são bem semelhantes, o executando e o pronto. Nos 2 casos, o processo pode executar, só que no segundo caso, que é o caso do pronto, ele não tem nenhuma CPU disponível para ele, nenhum processador, então ele tem que aguardar. Já o terceiro caso é diferente dos 2 primeiros, porque esse processo ele não pode executar, ele está esperando alguma coisa. Mesmo que a CPU não tenha mais nada para fazer, ele vai ter que aguardar um resultado de um processo que vai ser enviado para ele. Então, ocorrem algumas transições entre esses estados. Por exemplo, essa transição aqui, que é a transição 1, do estado de executando
para o bloqueado. Esse processo ele está executando, ele está fazendo as coisas dele, está lá na CPU, fazendo os cálculos, fazendo alguma coisa. E quando ele chega naquele determinado ponto, ele descobre que ele precisa de uma informação que ele ainda não tem e que está vindo de outro processo. Então, o que ele faz? Eu não posso mais fazer nada, eu preciso aguardar. É como quando vocês estão fazendo um trabalho em grupo, e aí você tá lá fazendo suas coisas, belezinha no trabalho, e você descobre que você precisa de uma informação que é o seu colega que está pesquisando. Você pode continuar o seu serviço? Você não pode. Você não tem mais nada para fazer, mas você não pode. Você tem que ficar aguardando o seu colega enviar essa informação para você poder continuar. Então, o estado de bloqueado é isso. Ele estava executando, estava fazendo as coisas deles, descobriu que tinha um problema e precisou parar, ficou no estado de bloqueado. A segunda transição, ela é de executando para pronto. Ocorre que esse processo executou, acabou o tempo dele e ele não precisa esperar nada de ninguém, ele simplesmente vai lá e volta para pronto. Como se vocês estivessem fazendo um trabalho e aí você fez, e aí você, acabou seu tempo, você chegou no seu limite, você precisa dar uma descansada. Então você pode continuar fazendo trabalho, você não precisa esperar nada de ninguém, mas naquele momento não, você vai esperar dar um tempo e depois você vai voltar a fazer esse trabalho. Que no caso é a transição 3. Chegou a sua vez, chegou a vez daquele processo. Ele está pronto, ele não precisa esperar nada de ninguém, e então chegou a vez dele de executar, ele volta a estar executando, tá? A transição 4, ela é um pouquinho mais complicadinha, porque é assim, é o estado de bloqueado pro pronto. Aquele processo que estava lá esperando uma informação, ele recebeu a informação que ele estava aguardando. Só que ele não pode simplesmente passar de bloqueado para executando, porque já tem um processo executando. Ele precisa ainda esperar a vez dele. Então, de bloqueado, ele passa para pronto. Agora, ele não precisa esperar mais nada de ninguém, mas ele vai ter que esperar a vez dele para ele executar. Você está lá fazendo o trabalho dos seus colegas, precisava guardar aquela informação. O seu colega enviou aquela informação para você, só que naquele momento você está fazendo trabalho de outra disciplina. Então o trabalho daquela disciplina que estava faltando a informação vai ter que esperar para ele ser executado. É mais ou menos isso que acontece. Tá certo, pessoal? A questão de processos era isso. É um pouquinho confuso, mas se você prestar atenção nas setinhas, nas analogias, fica fácil de entender. Eu vou deixar o material para leitura e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo no grupo do WhatsApp, tá certo? Até mais!